Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e eu estou aqui para lhe agradecer pela aquisição que você fez do meu videocurso. Eu espero que ele lhe seja bastante útil, que supere as suas expectativas e, em caso de dúvidas, não hesite em me enviar um e-mail no endereço prof.otavioplazzi@gmail.com prof.otavioplazzi@gmail.com ou através do Twitter @otavioplazzi, a minha página no Facebook www.facebook.com/otavioplazzi e não se esqueça de consultar sempre o canal que eu tenho disponível no YouTube com videoaulas gratuitas, que é www.youtube.com/OPLAZZI, Oplazzi. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela confiança que você demonstra ter em meu trabalho ao adquirir este curso. Espero que ele lhe seja útil e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Bom, chega de papo e vamos para o que interessa, não é isso? Bom curso! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a aula de tecido adiposo que foi elaborada tendo como referência bibliográfica o livro Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. Esta é uma aula que, diferente dos outros tecidos, dos outros capítulos desse livro, em que eu vou parágrafo por parágrafo explicando cada uma das observações que o Junqueira coloca na sua excelente obra, nesse capítulo nós vamos trabalhar um pouco diferente. Tá? Como o tecido adiposo ele é considerado como sendo um tecido conjuntivo, algumas das características que são comuns ao tecido conjuntivo eu não vou abordar nessa aula. Vocês vão se dirigir à aula de tecido conjuntivo e nela todas as informações necessárias estão passadas. O que eu vou falar nessa aula é aquilo que é de mais importante no tecido adiposo, aquilo que é de mais marcante, aquilo que é de característica exclusiva do tecido adiposo. Então você vai perceber que é uma aula mais curta, é uma aula mais rápida, com menos textos, mas que vai abordar tudo aquilo que é de mais importante no capítulo. Justamente porque, por se tratar de um tecido conjuntivo, os detalhes mais intensos, mais profundos, foram e serão abordados na aula de tecido conjuntivo. Ok? Então chega de papo, vamos ao que interessa. Como eu acabei de dizer na introdução, o tecido adiposo é um tipo especial de conjuntivo, né? Assim como o tecido cartilaginoso, assim como o tecido mucoso, assim como o tecido elástico, uma série de tecidos que apresentam as características comuns de um conjuntivo, porém que se diferenciou para executar determinada função. Mas não deixa de ser um tipo especial de conjuntivo, né? A predominância neste tecido conjuntivo não é da matriz conforme um tecido conjuntivo convencional, e sim a célula, que é uma célula diferenciada, especializada na condição de armazenamento de energia. Né? A gente vai falar sobre isso já já. O nome dessa célula é adipócito, célula do tecido adiposo. Adipócito. Então, o tecido adiposo, que é um tecido especial de conjuntivo, tem um predomínio de um grupo de células especializadas, característicos denominado adipócitos. Okay? As células, né, podem ser encontradas isoladas, um pequeno grupo de células num local isolado, em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, que é um local muito comum de nós encontrarmos estas células, então em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, ou em grandes agregados distribuídos pelo corpo. E aí aqui vale uma observação
é bastante importante, no sentido de que quando a gente pensa em um tecido que está distribuído pelo corpo, a gente tem que pensar nas suas funções do tecido adiposo. Porém, antes da gente chegar lá, eu só quero fazer um comentário aqui bastante pertinente no que diz respeito à característica do tecido adiposo, né? Uma das características mais marcantes, por exemplo, do último trimestre de gestação, é que o feto, né, então, o feto ele vai ter um acúmulo de peso, um acúmulo de tecido de gordura bastante significativo. E isso vai ser fundamental para que ele se mantenha fora do corpo da mãe, porque, na verdade, há uma variação de temperatura, coisa que no meio interno não há. Vai haver a maior possibilidade de choques, de traumas, melhor dizendo, né? Então, esses grandes agregados distribuídos pelo corpo são os que vão, na verdade, desempenhar as funções mais características desse tecido, que a gente vai abordar logo adiante. Tá? Em indivíduos de peso normal, tá, o tecido adiposo corresponde, nas mulheres, entre 20% a 25% do peso. Então, nas mulheres, entre 20% a 25% do peso. E nos homens, entre 15% a 20% do peso. Então, nos indivíduos de peso normal, nós temos as mulheres com um percentual maior de gordura e os homens, obviamente, com um percentual menor, né? Agora, veja bem, é possível que eu tenha homens com percentual maior, mulheres com percentual menor. Nós estamos falando da média da população. Para a média da população, mulheres têm entre 20% e 25% do seu peso proporcional ou relacionado à massa gorda, enquanto que homens têm de 15% a 20% do seu peso relacionado a esse tecido. Tá? O tecido adiposo, né, é, sem sombra de dúvida, o maior depósito corporal de energia. E esse depósito corporal de energia, ele acontece sob forma de triglicerídeos. Sob forma de triglicerídeos. Okay? As células hepáticas e o músculo esquelético também acumulam energia, mas sob forma de glicogênio. Tá? Do ponto de vista proporcionalmente falando, do ponto de vista do acúmulo de triglicerídeos, o tecido adiposo é o maior depósito corporal de energia. E aí é importante que a gente entenda o seguinte: o triglicerídeo é, sem sombra de dúvida, o mais eficiente, a mais eficiente reserva energética do nosso corpo. Por que é a mais eficiente reserva energética do nosso corpo? Porque ele vai fornecer aproximadamente 9,3 quilocalorias por grama, contra apenas 4,1 quilocalorias por grama fornecidas pelo glicogênio. Então a gente pode, desta forma, afirmar que a gordura é o mais importante, ou a mais importante fonte de reserva energética. Porque é a principal fonte de reserva de energia pelos triglicerídeos, e são os triglicerídeos a reserva mais ativa ou a reserva mais útil, porque produzem uma maior quantidade de energia do que o glicogênio. Ok? Então vamos falar um pouquinho a respeito dos triglicerídeos, né? Eles não são compostos ou depósitos estáveis, tá? Eles não são estáveis. Na verdade, eles se renovam continuamente. Então você tem a formação ou a transformação ou o acúmulo. Essa quantidade que foi transformado, que foi acumulado, ou que foi gerado, vai ser consumido e uma nova reserva vai ser montada, uma nova reserva vai ser produzida. Então a gente diz que não são depósitos estáveis, não são compostos estáveis. Na verdade, eles se renovam com bastante propriedade, se renovam continuamente. Tá?
ele é muito influenciado, essa renovação ou esse acúmulo, é muito influenciado por estímulos nervosos e hormonais. Então, ele sofre uma influência direta de estímulos nervosos e hormonais. Um exemplo de estímulo hormonal está na relação dos hormônios tireoidianos, né, que aceleram ou diminuem o nosso metabolismo, acelerando ou diminuindo o gasto energético. Né? Então a gente tem um hormônio controlando diretamente esta situação. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito das principais funções, das funções características do tecido adiposo. Bom, o primeiro papel me parece mais óbvio, né? Todos nós temos bastante entendimento e segurança neste papel, que é o papel energético do tecido adiposo. Quando eu me refiro ao papel energético, eu estou citando diretamente os triglicerídeos, que nós vimos ser a maior fonte energética, a fonte mais ativa, ou mais que melhor otimiza a relação quantidade de energia e quantidade de reserva, né? Por produzir uma maior quantidade de energia por cada grama de triglicerídeo. Bom, então o papel energético me parece óbvio, né? Mas não é só esse papel energético. Tá? Além do papel energético, o tecido adiposo ele tem outras funções. Estando ele localizado embaixo da pele, no tecido subcutâneo, ele tem como função modelar a superfície corporal. Tá? Em parte, obviamente, porque o tecido muscular também vai contribuir, o tecido ósseo também vai contribuir, né? Responsável pelas diferenças de contorno entre o corpo da mulher e o corpo do homem. Veja bem, é importante que a gente tenha essa noção, porque na verdade, pessoal, lembra que eu comecei essa aula falando a respeito do fato de que a mulher, se nós compararmos homens e mulheres com o mesmo biotipo, no biotipo da média, o biotipo normal, nós vamos perceber que há um acúmulo maior de gorduras em mulheres do que em homens. Né? Então, o contorno do corpo da mulher ele é diferente do contorno do homem, porque, em tese, há uma maior quantidade de gordura subcutânea na mulher do que de gordura subcutânea no homem. Ok? Além disso, forma coxins absorventes de choques. E aí, aqui, a gente vai ver que eles acumulam principalmente nas plantas dos pés e na palma das mãos. Além disso, pessoal, para que vocês tenham uma noção, os rins, por serem órgãos retroperitoneais, por serem órgãos localizados atrás do peritônio, praticamente na nossa face posterior, muito facilmente acessado pela nossa face posterior, eles estão envoltos por uma capa de gordura. E é justamente esse envoltório de capa de gordura, esse coxinha adiposo, que vai auxiliar na prevenção de lesão por choque, de lesão por trauma, por atrito desse rim. Então veja bem, esses coxins absorventes de choque estão na palma da mão, nas plantas dos pés, mas também em outras vísceras, protegendo-as contra traumatismos diretos. Tá? Uma outra característica é que as gorduras elas contribuem para o isolamento térmico. De que forma? Porque, na verdade, pessoal, fisicamente falando, essas gorduras, ou as gorduras de uma forma geral, elas são péssimas condutoras de calor. São más condutoras de calor. Uma vez que elas sendo más condutoras de calor, elas separam um meio do outro. Se eu tenho uma barreira de gordura entre o meio externo e o meio interno, e a gordura não conduz o calor, é como se fosse uma parede mesmo, que vai separar. Assim sendo, a gente tem a gordura como um isolante térmico. Outra função, preenchimento de espaços entre outros tecidos. Né? É um papel importante, inclusive um papel estrutural. Né? Nós vimos, por exemplo, que no tecido conjuntivo frouxo a gente tem. Nós vimos que no tecido subcutâneo tem. Então, ele vai auxiliar na manutenção da posição de certos órgãos.
Tá? Então ele vai preencher espaço entre outros tecidos e também vai manter certos órgãos em suas posições normais. Ok? Temos mais funções, essas não são as únicas. E você que pensava que a gordura tinha apenas um papel energético, né? Vamos ver as outras funções. Uma função bastante importante é que o tecido adiposo tem também uma atividade secretora, sintetizando diversos tipos de moléculas, e nós vamos estudar esses diversos tipos de moléculas que ele sintetiza ao longo dessa nossa videoaula. Mas basicamente guarde essa informação. Além de todas essas funções, o tecido adiposo ainda é entre aspas, uma glândula secretora. A gente obviamente não é uma glândula, mas ele possui uma atividade secretora bastante interessante e a gente vai discutir isso ao longo desse nosso videocurso. Então veja bem, eu acredito que você deva ter se surpreendido aí com esse tanto de informações a respeito do tecido adiposo que talvez você não sabia. A gente se limita muito ao tecido adiposo como fonte energética e esquece das outras características, como a modelação da superfície corporal, a absorção de impactos e de choques através da formação de coxins, a contribuição para o isolamento térmico, preenchimento de espaços entre outros tecidos, a manutenção de certos órgãos em suas posições normais, além de possuir também uma atividade secretora de diversas moléculas, que é de fundamental importância, que a gente vai ver já ao longo da aula aí. Bom, basicamente há duas variedades de tecido adiposo, tá? Que apresentam distribuição no corpo, estrutura, fisiologia e patologias diferentes. Então são tecidos adiposos, porém estruturalmente, localmente, fisiologicamente, patologicamente falando, são tecidos distintos, apesar de terem características semelhantes. A gente vai debater isso a partir de agora. O primeiro tecido adiposo é o tecido adiposo chamado tecido adiposo comum, também conhecido como tecido adiposo amarelo ou unilocular. Por que unilocular? Porque ele contém apenas uma gotícula de gordura. Apenas uma gotícula de gordura. E aí, olha só, por que amarelo? Porque é a cor adotada pela gordura nos tecidos corporais. Tá? E quando a gente fala tecido adiposo comum, é porque é, no indivíduo, no ser humano, o tipo mais comum de tecido adiposo. Então vamos lembrar o termo unilocular, é o que eu particularmente prefiro, tá? Gordura unilocular. Por que unilocular? Eu já disse aqui, justamente por apresentar apenas uma gotícula de gordura. Unilocular, um único local de depósito de gordura. Tá? Esse local, essa cisterna de depósito, na verdade, ela vai ocupar todo o citoplasma dessa célula. Okay? Ocupa quase todo o citoplasma dessa célula. Na verdade, essa gotícula de gordura ela vai comprimir o citoplasma para a periferia dessa célula. Uma vez que esse citoplasma se encontra comprimido à sua periferia, grande parte dessa célula toma como função, como característico, a presença dessa gotícula de gordura lá, que vai se transformar como fonte energética. O segundo tipo é o tipo denominado pardo ou multilocular. Por que multilocular? Porque é uma célula que apresenta numerosos espaços, numerosos receptáculos, numerosos locos de depósito de gordura. Então, na verdade, ela tem vários locais para depósito de gordura. Assim sendo, são células multiloculares. Ok? É formado por células com numerosas gotículas lipídicas e estas células têm como característica estrutural marcante a grande quantidade de mitocôndrias. Tudo bem? Já um pouquinho mais adiante, nós vamos nos aprofundar no tecido multilocular. Vamos inicialmente fazer esse aprofundamento no primeiro tipo de tecido que nós estudamos, que é o tecido adiposo unilocular. E vamos nos ater a isso a partir de agora.
Bom, a cor do tecido unilocular, ela não é uma cor fixa, típica, exclusiva. Tá? Na verdade, ela vai variar de uma tonalidade do branco ao amarelo escuro. Tá? E o que vai influenciar nessa tonalidade, branca ou amarela escuro? Porque são tonalidades bem distintas. Né? Bom, o que vai influenciar diretamente nessa tonalidade é justamente a presença ou a dieta do indivíduo. Okay? Quanto mais calórica for a dieta do indivíduo, maior será a tonalidade, mais voltado para o amarelo escuro, enquanto que quanto menor a dieta do indivíduo, mais esbranquiçada tende a ter essa coloração. Tá? E aí o Junqueira ele traz uma explicação bastante elucidativa com relação a isso, né, e eu vou ler aqui para vocês. Olha, essa coloração deve-se principalmente ao acúmulo de carotenos dissolvidos nas gotículas de gordura. Tá? Praticamente todo o tecido adiposo presente em humanos adultos é do tipo unilocular. Então, a dieta ela influencia justamente por causa da presença desses carotenos, que a tonalidade vai modificar de acordo com a presença em maior ou menor quantidade desses carotenos. E como eu já disse, praticamente todo tipo de todo o tecido adiposo em humanos adultos, sendo mais comum o outro tipo de tecido que é o multilocular em bebês, que a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Mas em adultos praticamente todo o tecido adiposo do adulto, é do tipo unilocular. E o que vai me dizer o local onde este tecido vai ficar mais ou menos acumulado? Bom, isso vai variar de acordo inicialmente com o sexo. Né? A gente sabe, por exemplo, que as mulheres elas têm uma tendência a ter um acúmulo maior de tecido adiposo nas regiões do quadril e nas regiões do seio. Né? Homens têm uma tendência maior de acúmulo na região abdominal. Né? Então o sexo vai determinar a disposição dessa gordura, assim como a idade. Né? Práticas de atividade física, tudo isso vai interferir. Mas o que vai influenciar basicamente é sexo e idade. E aí, para falar da idade, eu vou te falar, por exemplo, os seios, né, que é um local que tem um acúmulo de gordura bastante grande. Né? O seio de uma jovem, de uma mulher de idade jovem, né, tende a ser mais elevado, mais alto, mais rígido. Enquanto que de uma mulher idosa, eles tendem a ficar mais gordos, com a maior quantidade de gordura, e aí perde a capacidade de fixação no seu ponto, de rigidez, basicamente muscular. Né? E aí, então tem uma diferença com relação à idade aí, que é bastante importante. Tá? Mas principalmente o que vai diferenciar o seu local, o acúmulo, é basicamente o sexo e a idade. O tecido adiposo, ele tem células, o tecido adiposo unilocular, né, tem células bastante grandes, né, em torno de 50 a 150 micrômetros de diâmetro. Né. Como eu já disse, elas podem estar isoladas ou agrupadas, né, mas quando elas estão isoladas, e aí a gente estuda a célula sempre isoladamente, quando elas estão isoladas, elas se tornam esféricas, elas se mostram esféricas, okay? Tornando-se poliédricas no tecido pela compressão. Então, quando eu tenho uma célula isolada, ela toma a sua forma particular, que é uma fórmula esférica, melhor dizendo, esférica. Na medida em que eu tenho um tecido, em que esse tecido comprime essas células em diferentes níveis de compressão, essa célula deixa de ter uma característica de uma forma e passa a adotar um formato variado de suas células. Por isso, o Junqueira coloca que no tecido, pela compressão, estas células se tornam poliédricas, ou seja, em formatos variados. A célula ela é envolta por uma lâmina basal e a sua membrana plasmática apresenta vesículas de pinocitose, que é um movimento de endocitose, ou seja, de colocação para dentro de partículas líquidas.
Antes da gente falar mais a respeito disso, é importante que a gente observe que quando a gente olha uma imagem, como essa, por exemplo, em que a gente observa, olha, aqui eu tenho o citoplasma e o núcleo condensado na periferia da célula, e eu tenho todo esse espaço esbranquiçado aqui. Este é um tecido adiposo unilocular. Como que eu sei que é um tecido adiposo unilocular? Porque tem apenas um ponto de depósito de gordura, que é justamente essa parte mais clara. E por que a gente não está observando aqui? Porque, na verdade, essas gotículas de gordura, elas são removidas quando da formação da lâmina histológica. Quando a gente adiciona o xilol, por exemplo, que é um produto que é utilizado na formação da produção dessa lâmina histológica, a gordura dissolve. Então, o que nós estamos vendo aí, né, é a cisterna dessa célula. É o local onde antes tinha a gordura, mas que nesse momento já não existe mais por causa da preparação na lâmina histológica. Ok? Uma outra característica do tecido adiposo unilocular é que nós vamos encontrar entre as suas células um conjuntivo que contém uma grande quantidade de vasos e nervos. Então é característica do tecido adiposo, em especial do adiposo unilocular, a grande quantidade de vasos e nervos. É importante que a gente entenda que desses septos partem fibras reticulares de colágeno tipo 3, e é justamente essas fibras reticulares de colágeno tipo 3 que vão sustentar as células adiposas. Então, a sustentação das células adiposas, elas acontecem em virtude desses septos que partem, em virtude das fibras reticulares, que é basicamente colágeno tipo 3, que partem desses septos que estão entre as células adiposas. Como eu disse, possui uma vascularização abundante, principalmente quando se considera a pequena quantidade do citoplasma funcionante. A relação volume de capilar sanguíneo, volume de citoplasma, é maior no tecido adiposo do que no músculo estriado esquelético, por exemplo. Por quê? Porque, veja bem, quando a gente pensa num citoplasma, que na verdade é o chamado sarcoplasma do músculo estriado esquelético, ele é extremamente volumoso. E a gente pensa assim, um citoplasma extremamente volumoso tem uma grande quantidade de organelas. Essa grande quantidade de organelas vai demandar uma grande quantidade de energia para manter-se viva, para manter-se atuante. Agora, observe bem, quando a gente olha aqui um citoplasma de uma célula adiposa, apenas localizado na periferia dessa célula, e ele recebe uma grande vascularização, proporcionalmente falando, se nós fizermos uma proporção entre o citoplasma e a quantidade de vasos sanguíneos que essa célula recebe, de vasos sanguíneos que o tecido conjuntivo em torno dela recebe, a gente vai ver que proporcionalmente o tecido adiposo ele é muito mais vascularizado do que o tecido muscular. Ok? Vamos falar a partir de agora da deposição e mobilização dos lipídios. Bom, tudo que eu estou falando até aqui agora, a gente viu que existem várias e várias funções acerca do tecido adiposo, mas a gente não pode esquecer que a principal função do tecido adiposo, sem sombra de dúvida, é a reserva energética. E essa reserva energética, ela vai ser tendo como referência, como base, a formação dos triglicerídeos, que nós já vimos que é uma fantástica reserva energética, que tem uma grande capacidade de liberação de uma grande quantidade de energia a uma pequena quantidade desses triglicerídeos. Então, ela é muito... a liberação de energia é muito potente, muito, como eu posso dizer, hein? Deixa eu procurar um termo adequado aqui. Proporcionalmente falando, ela é extremamente vantajosa, porque numa menor quantidade de energia, de triglicerídeos, nós temos uma maior quantidade de liberação de energia. É isso que eu estou querendo dizer. Ok?
Bom, os triglicerídeos, né, eles são armazenados, né, e se originam da seguinte maneira. Primeiro, obviamente, advindos ou absorvidos da alimentação e trazidos até as células adiposas como triglicerídeos dos quilomicrons. Já já nós vamos entender isso de forma mais adequada. Então, a primeira forma, o primeiro mecanismo de origem desses triglicerídeos, que são excelentes reservas energéticas, é através da absorção daquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente come, que é trazido até as células adiposas como triglicerídeos dos quilomicrons. Bom, já já nós vamos aprofundar disso, não se preocupe. Tá? Segunda forma, os triglicerídeos, eles também se originam no fígado, sendo transportados até o tecido adiposo sob forma de triglicerídeos constituintes do VLDL. Né? O VLDL é um tipo de colesterol, né, que é de muito baixa densidade, é uma lipoproteína de baixíssima densidade. VLDL é Very Low Density Lipoproteins, né, que é a grande quantidade desse tipo de lipoproteína de baixíssima densidade, que vai ser transportado do fígado até o tecido adiposo. Okay? Peço perdão pelo meu inglês, que é um inglês extremamente limitado, mas o que vale é a intenção, né? E a terceira forma é através da síntese nas próprias células adiposas, que vão utilizar como matéria-prima a glicose. Okay? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dos quilomicrons, né, que eu citei lá no primeiro item, para que a gente entenda melhor do que se trata. Bom, quando eu me refiro a quilomicrons, eu estou me referindo a pequenas partículas, e essas partículas elas têm um diâmetro de até 3 micrômetros de diâmetro. Então são partículas pequenas, né? Formado por células epiteliais do intestino delgado. Então, esses quilomicrons eles são formados pelas células, melhor dizendo, tá? E não formado por células, e sim formado pelas células epiteliais do intestino delgado. A partir de nutrientes que são absorvidos, advindos da nossa alimentação. Tá? São constituídos por 90% de triglicerídeos e uma pequena quantidade de colesterol, fosfolipídios e proteínas. Então, os quilomicrons têm como constituição primordial os triglicerídeos, lembrando que eles são formados pelas células epiteliais, através daquilo que ela absorve lá no intestino. Né? 90% a constituição é de triglicerídeos e outras pequenas quantidades de colesterol, fosfolipídios e algumas proteínas. Bom, após deixar a célula epitelial do intestino delgado, os quilomicrons eles vão penetrar nos capilares linfáticos. E aí veja bem, pela corrente linfática, eles serão levados até posteriormente atingindo o sangue. E aí nós sabemos que o sangue é uma via de condução, de distribuição de qualquer substância, inclusive dos quilomicrons. Então eles vão sendo distribuídos por todo o organismo através do sangue. Okay? Então essa é o caminho desde a produção até a distribuição desses quilomicrons, que são fontes importantes de triglicerídeos. Olha só, então vamos ver. A célula epitelial do intestino delgado, através daquilo que ela absorveu, ela vai produzir esses quilomicrons. Uma vez que esses quilomicrons são produzidos, eles são depositados na circulação linfática. E aí nós sabemos que a circulação linfática é o produto que vai circulando pela circulação linfática, é filtrado, aquilo que é positivo passa pela filtragem e aí vai se dirigir até o sangue. Esses quilomicrons chegam no sangue e do sangue são depositados em todo o organismo, porque o sangue tem essa característica de conduzir tudo em todo o nosso organismo. Os quilomicrons,
eles são quebrados através de uma ação enzimática, tá? Que é a enzima lipase lipoproteica. E aí nós sabemos que as enzimas, de uma forma geral, elas são catalisadoras de reação, então elas são potencializadoras, né, de reações. Então os quilomicrons são quebrados nos capilares sanguíneos do próprio tecido adiposo. Okay? A hidrólise, né, dos quilomicrons e das lipoproteínas, né, do VLDL plasmático, promove a liberação dos seus componentes, entre estes componentes, os ácidos graxos e o glicerol. Esses componentes, os ácidos graxos e o glicerol, eles vão se difundir para o citoplasma das células adiposas, onde eles vão se recombinar para formar novas moléculas de triglicerídeos que serão depositados, ou que são depositados. As células adiposas podem sintetizar ácidos graxos e glicerol a partir da glicose, conforme eu disse alguns slides atrás, né? Processo que é acelerado pela insulina, que assim como em outras células, acelera a penetração da glicose na célula adiposa. Então veja bem, eles vão... a célula adiposa, ela vai receber ácido graxo, glicerol, para formar ou para transformar em triglicerídeo, ou via alimentação, conforme eu já expliquei para vocês, a formação dos quilomicrons, que vão cair no sistema linfático, do sistema linfático para o sistema sanguíneo, do sistema sanguíneo para todo o organismo, e aí quando chega lá, também vai ser metabolizado pelo fígado, processos que nós já aprendemos. Além disso, também pode acontecer da própria célula gerar isso, né? E de que forma? Bom, tem como referência ou tem como matéria-prima a glicose, né? Que vai ser colocada para dentro da célula adiposa, como a glicose é colocada para dentro de qualquer célula, por ação da insulina, do hormônio insulina. Okay? E aí, dentro da própria célula, isso vai ser metabolizado, vai ser transformado em ácido graxo e glicerol, que a partir dali vai se transformar em triglicerídeo. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da inervação do tecido adiposo unilocular. Okay? Vamos falar então a respeito da inervação do tecido adiposo unilocular. O tecido adiposo unilocular, nós vimos nos slides anteriores que tem vasos e nervos. São inervados por fibras simpáticas do sistema nervoso autônomo. Okay? Essas terminações nervosas são encontradas na parede dos vasos sanguíneos e apenas alguns adipócitos sendo inervados. Então, basicamente, essas fibras elas são advindas da corrente circulatória, né, dos vasos sanguíneos. A gente encontra esses nervos nas paredes dos vasos sanguíneos e apenas alguns adipócitos são inervados por essas terminações nervosas. Né? Qual que é o papel do sistema nervoso autonômico ou autônomo em cima do tecido adiposo unilocular? Basicamente, o sistema nervoso autônomo simpático desempenha um importante papel na mobilização de gorduras quando os organismos são sujeitos a atividades físicas intensas, jejuns prolongados ou mesmo frio. Então, o sistema nervoso autônomo ele vai atuar na mobilização, ou seja, na utilização dessas gorduras quando os organismos são sujeitos a esse gasto energético. E quando que se gasta essa energia? Por exemplo, em atividades físicas muito intensas. Então eu vou correr uma maratona, ou eu vou fazer um esporte de muita duração, de longa duração, eu vou ter como fonte energética a gordura. E aí esse metabolismo da gordura, ele acontece por ação, né, por estímulo do sistema nervoso autônomo. Além disso, quando o indivíduo faz jejuns prolongados, né, ele fica durante muito tempo sob jejum, né? Então o sistema nervoso autônomo também vai utilizar a gordura como fonte de energia para manter as funções vitais. E ainda numa situação de frio extremo, em que o sistema nervoso autônomo também vai mobilizar essa gordura para poder liberar caloria, para liberar energia para a manutenção da temperatura corporal, que tem que ser sempre mantida num ponto em um nível bastante aceitável para evitar lesão dos órgãos e tecidos. Vamos falar um pouquinho a partir de agora, então,
da deposição e mobilização dos tecidos, dos lipídios. Aqui, olha, tem um esqueminha que mostra para a gente qual que é a sequência de remoção dos lipídios. Tá? Nos casos de necessidade energética, não há uma remoção por igual em todos os tecidos. Não se retira esses tecidos de todos os locais ao mesmo tempo, sem uma ordem. O que já se observou é que, primeiro, são mobilizados os depósitos subcutâneos de gordura. Havendo a necessidade, os do mesentério e retroperitoneais, que são tecidos conjuntivos de recobrimento das nossas vísceras. Em terceiro estágio, e aí sim é o último dos 3 estágios, no coxim das mãos e dos pés, pelo caráter protetor, pelo caráter de necessidade de gordura nessa região. Okay? Então, não é de qualquer forma, não é a gordura de uma forma geral do corpo que vai sendo consumida quando há necessidade. Tem uma sequência determinada, e essa sequência é essa. Primeiro os depósitos subcutâneos, depois os depósitos do mesentério e retroperitoneais, e por último os depósitos de coxins das mãos e dos pés. Assim sendo, a gente pode dizer que os depósitos de gordura, ou os coxins gordurosos das mãos e dos pés, resistem a longos períodos de desnutrição, uma vez que os 2 pontos anteriores serão consumidos antes de chegar ao ponto de consumir o coxim das mãos e dos pés. É importante também que a gente entenda que, após períodos de alimentação muito deficiente em calorias, o tecido adiposo unilocular, perde quase toda a sua gordura e se transforma em um tecido com células poligonais ou fusiformes, com raras gotículas lipídicas, uma vez que o consumo energético vai ser bastante ativo, uma vez que o consumo energético vai ser bastante ativo mesmo, porque o indivíduo vai ter que manter as funções vitais, ele vai ter gasto energético para respirar, para o coração bater. Então o organismo vai consumindo. Como ele não está repondo, essas células elas vão diminuindo de volume, perdendo muito desse tecido adiposo. Também aqui vale uma informação que eu disse agora há pouco, em alguns dos slides anteriores, que o tecido adiposo unilocular ele também era um órgão sintetizador, secretor. E aí, só a título de curiosidade, eu vou citar aqui para vocês, tendo como referência aqui o livro do Junqueira e Carneiro, algumas moléculas que ele sintetiza, como por exemplo, a leptina. A leptina ela é transportada pelo sangue. Além da leptina também, ele secreta a lipase lipoproteica, que eu inclusive já citei aqui na aula, que fica ligada à superfície das células endoteliais dos capilares sanguíneos situados em volta dos adipócitos. Eu falei um pouquinho da leptina, então vale a pena a gente dizer para que serve. A leptina, na verdade, é um hormônio, que é um hormônio proteico, constituído por 164 aminoácidos. Diversas células no cérebro e em outros órgãos têm receptores para leptina. Essa molécula é importante na regulação da quantidade de tecido adiposo no corpo e na ingestão de alimentos, atuando principalmente no hipotálamo, diminuindo a ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia. Então essa é a função de sintetização do tecido adiposo, principalmente da síntese da leptina, que é reguladora de alguns dos processos fisiológicos mais comuns, como o da fome, da alimentação, por ação direta sobre o hipotálamo. Tudo bem? Bom, feitas essas observações, nós podemos passar então a falar da histogênese do tecido adiposo unilocular. Como que esse tecido adiposo unilocular se forma? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Basicamente, essas células elas se originam a partir de células derivadas do mesênquima, que é um tecido conjuntivo primitivo, que vai dar origem a essas células embrionário, obviamente, que são os lipoblastos. Lembre-se, sempre que você encontrar o sufixo blasto em uma célula qualquer,
entenda que se trata de uma célula jovem. Então, os lipoblastos são células lipídicas extremamente jovens. Tá? Então, elas vão se originar a partir de células derivadas do mesênquima, dando origem aos lipoblastos. Então, os lipoblastos é que vão originar as células do tecido adiposo unilocular. Esses lipoblastos, eles são extremamente parecidos com o fibroblasto. Mas a diferença é que logo eles vão acumular gordura em seu citoplasma, transformando-se dessa forma em um tecido adiposo. Enquanto que os fibroblastos, que também têm origem mesenquimal, eles vão se especializar na produção das fibras do tecido conjuntivo. Aqui os lipoblastos há uma diferenciação para que ela tenha a capacidade de acumular a gordura no seu citoplasma. Inicialmente, essas gotículas lipídicas são separadas umas das outras, porém, elas se fundem, formando uma gotícula única, que é a característica dessa célula adiposa unilocular. Ok? Bom, agora que nós já finalizamos o estudo do principal tecido adiposo do corpo do adulto, nós vamos passar a estudar a partir de agora o tecido adiposo multilocular. Então vamos falar a partir de agora do tecido adiposo multilocular. Nós já vimos que o tecido adiposo multilocular ele é assim constituído, ele é assim chamado, porque na verdade e também é chamado de pardo, justamente por causa da sua coloração característica. Por que ele tem essa coloração parda? Ele não é amarelo. Por que ele é pardo? Porque, na verdade, há uma vascularização abundante e uma grande quantidade de mitocôndrias em suas células. Assim sendo, eles tomam uma característica de coloração diferenciada. Porque, na verdade, no tecido adiposo unilocular, o que é mais característico é a presença da gordura, que tem uma tonalidade amarela. Enquanto que no tecido adiposo multilocular, a grande quantidade de vascularização e a enorme quantidade de mitocôndrias dá a ela essa tonalidade diferenciada. E por que essas células elas são chamadas de multilocular? Porque eu já expliquei para vocês, né? Por uma razão muito simples, porque na verdade ela vai ter uma grande quantidade de cisternas ou de locais para depósito de gorduras, diferentes da unilocular, em que a gente apresenta apenas uma possibilidade de localização ou de depósito dessa gordura. Eu já disse aqui para vocês que ela não é comum no indivíduo adulto, né? Que o tipo comum do indivíduo adulto é a gordura unilocular. Então, onde a gente encontra gordura multilocular? É muito abundante em animais que hibernam, aqueles animais que dormem durante o inverno inteiro, não se alimentam, que ficam apenas dormindo dentro de cavernas, por exemplo, né? Nos humanos, a quantidade desse tecido só é significativa nos neonatos, nos recém-nascidos, protegendo-os contra o frio, uma vez que esses indivíduos eles saem de um ambiente de temperatura extremamente controlada, que é o ambiente interno da mãe, para um ambiente externo de temperatura variável, que pode variar de temperaturas negativas a temperaturas extremamente positivas, como 40, 42 graus. Então, no recém-nascido, no neonato, em virtude desta grande quantidade de variação de temperatura que ele tem que ser submetido, a gente encontra uma quantidade importante de tecido adiposo multilocular. Enquanto que no adulto a gente encontra especialmente o tecido adiposo unilocular, conforme eu já disse para vocês, né? As suas células, as células do tecido adiposo multilocular, são menores do que as uniloculares e têm uma forma poligonal, com citoplasma carregado de gotículas lipídicas de vários tamanhos. Daí o termo multilocular, porque tem várias gotículas lipídicas que são capazes de armazenar essas gorduras lá dentro. Então aqui a gente está vendo, olha só, uma célula adiposa multilocular, né? A gente observa uma grande, aqui uma terminação nervosa, tá? Do sistema nervoso simpático, aqui as vesículas sinápticas, né? Que vão ser responsáveis pela condução do impulso elétrico através da fenda sináptica, que a gente está vendo que é esse espaço aqui. Mas o que chama bastante atenção é que o citoplasma da célula multilocular apresenta uma grande quantidade de mitocôndrias, né?
que estão situadas entre as diversas gotículas lipídicas que a gente está vendo aqui, olha. E aí, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma gotícula lipídica, né? Enquanto que aqui a gente está vendo as diversas quantidades de mitocôndrias. E observe que eu tenho gotículas lipídicas de tamanhos diferentes. Olha o tamanhozão dessa, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa. Gotículas lipídicas de tamanhos diferentes. Mas perceba, trata-se de uma célula adiposa multilocular. Eu sei isso porque eu tenho vários locais de depósito de gordura e também pela grande quantidade de mitocôndrias que é característica dessas células. Né? Então tá aí, as gotículas lipídicas, a terminação do sistema nervoso autônomo, simpático, e aqui as mitocôndrias, conforme eu já mostrei para vocês. Aqui nós temos uma divisão, né, aqui mostrando o tecido adiposo multilocular. Observe como são células menores de um formato variado, né, as gotículas lipídicas muito bem evidentes nessa célula aqui, e aqui o tecido adiposo unilocular, característica que nós já estudamos anteriormente aqui. Com relação à distribuição, né, do tecido adiposo multilocular, é importante que a gente entenda que no feto humano, né, no neonato humano, ele está presente. Aqui a gente tem regiões de tecido adiposo multilocular puro, então a gente encontra nessas regiões. E aqui a gente tem uma mistura entre os dois tipos de tecido no neonato. Tá? Sobre a inervação do tecido nervoso multilocular, né? Nós aprendemos a inervação do tecido unilocular, então nós também vamos ver que o tecido nervoso multilocular ele é inervado por fibras do sistema nervoso autônomo, por fibras simpáticas do sistema nervoso autônomo, que atinge diretamente tanto os vasos sanguíneos quanto as células adiposas, conforme nós vimos aqui nessa imagem. Então a gente está vendo aqui uma fibra do sistema nervoso autônomo, né, atingindo diretamente a célula adiposa. E aí, para que a gente deixe bastante claro e para finalizar essa nossa aula de tecido adiposo, nós temos que dizer, eu tenho que afirmar para vocês e mostrar para vocês a formação do tecido adiposo multilocular. Né? Nós vimos a histogênese do unilocular, que se derivam dos lipoblastos, que são células mesenquimatosas, que se diferenciam dos demais fibroblastos pela quantidade de gordura que se deposita em seu citoplasma. Então agora vamos estudar a histogênese, para finalizar esse capítulo, a histogênese do tecido adiposo multilocular. As células mesenquimais, que vão formar o tecido multilocular, tornam-se epitelioides, adquirindo o aspecto de uma glândula endócrina cordonal antes de acumularem gordura. Então, primeiro, diferente do tecido unilocular, essas glândulas, essas células, elas vão tornar o aspecto de glândula, vão se unir em cordões, vão se manter unidas em cordões, adquirindo o aspecto de glândula endócrina cordonal. Não há, e isso aqui é uma importante função, uma importante informação, não há neoformação de tecido adiposo multilocular após o nascimento. E nem ocorre transformação de um tipo de tecido adiposo em outro. Tudo bem? Então aqui a gente está vendo, olha, aqui a célula tronco mesenquimal, dando origem ao lipoblasto, e o lipoblasto ele vai originar ou o adipócito multilocular ou o adipócito unilocular, com características e aspectos distintos. E é interessante nós vermos aqui uma seta de sentido duplo, né? Por que uma seta de sentido duplo? Porque, na verdade, as células adiposas maduras podem voltar a apresentar algumas gotículas em seu citoplasma, tomando, nesse caso, voltando ao estágio pelo qual passou durante a histogênese. Né? Por isso que a seta está em dois sentidos. Então, o adipócito unilocular pode voltar a se transformar num lipoblasto, e o lipoblasto pode se transformar num adipócito unilocular. Okay? Eu vou fazer só mais uma observação que eu não coloquei aqui, com relação à importante função do porquê que se justifica ter o tecido adiposo multilocular no recém-nascido. Bom, ao ser estimulado pela liberação de noradrenalina nas terminações nervosas abundante em torno de suas células, o tecido adiposo multilocular
acelera a lipólise e a oxidação dos ácidos graxos. Essa oxidação dos ácidos graxos produz calor e não ATP. Então daí a importância da presença desse tecido adiposo multilocular na constituição dos neonatos, né? Por que ele vai produzir calor e não ATP? Justamente porque as mitocôndrias do tecido multilocular apresentam nas suas membranas internas uma proteína transmembrana denominada termogenina, tá? Que permite a volta para a matriz mitocondrial dos prótons transportados para o espaço intramembranoso, sem que eles passem pelo sistema ATP sintetase existente nos corpúsculos elementares das mitocôndrias. Ou seja, essa energia ela vai ser desviada das mitocôndrias, desviada do processo geral de geração de energia, de ATP, para liberação de calor, justamente pela presença dessas proteínas transmembranas. Tá? Em consequência, a energia gerada pelo fluxo de prótons não é usada para sintetizar ATP, sendo dissipada como calor, que aquece o sangue contido na extensa rede de capilar do tecido multilocular e é distribuído por todo o corpo, indo aquecer os diversos órgãos. Então, essa é a justificativa pela qual o tecido adiposo, ele multilocular, ele gera calor e não energia, justamente pela presença dessas proteínas transmembranas que evita que seja metabolizado ATP e sim libera calor, aquecendo assim todo o nosso corpo. Ok? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção. Assim a gente finaliza esse capítulo de tecido adiposo. Eu espero que essa aula lhe tenha sido bastante útil e em caso de dúvidas, por favor, não hesite em me enviar um e-mail. Agradeço a sua confiança, agradeço a sua atenção à minha videoaula. Um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade.